conversar com essa equipe maravilhosa, porque aconteceu um evento aqui em São José que eu queria daqui a pouquinho que a Renata falasse, mas eu queria primeiro que vocês se apresentassem, né? Eu estou aqui com a Renata, com o Lian e com a Jaqueline. Renata, por favor. Eu sou Renata, sou tradutora, intérprete da Justiça Federal no Estado de São Paulo. Eu trabalho com as combinações linguísticas de português, inglês e espanhol. Lian. Meu nome é Liam, eu sou norte-irlandês, moro aqui há 40 anos, sou tradutor e intérprete de português para inglês e consultor em Business English. Meu nome é Jaqueline Nordin, eu sou pesquisadora na área de interpretação forense desde 2005. Resido na Suécia, onde eu ainda continuo as minhas pesquisas e dou palestras eventualmente quando as faculdades me chamam ou quando alguém disposto como a Renata organiza um evento dessa natureza sobre interpretação forense. Bom, a nossa ideia hoje é fazer um bate-papo para vocês poderem conhecer um pouquinho mais do trabalho deles. E eu queria primeiro que vocês falassem, Renata, fala um pouquinho sobre o evento que aconteceu aqui em São José dos Campos, no qual os dois foram os convidados. Nós organizamos um evento dentro da Universidade de Estácio de Sá, dentro do auditório, exatamente para poder abordar um pouco dessa questão de interpretação e tradução forense, porque a maioria das pessoas não conhecem, não sabem, mesmo no segmento dos tradutores, é um nicho do mercado bastante específico que demanda de treinamento. Nós temos diversas demandas em relação a pagamento, a questão de organização interna, uma série de detalhes que precisam ser trabalhadas. Então eu convidei a Jaqueline e o Liam para virem para a cidade de São José dos Campos para compartilhar um pouquinho da experiência deles profissional, do trabalho deles fora do Brasil, para que as pessoas possam aprender e conhecer um pouco mais sobre esse trabalho da tradução e da interpretação. Principalmente porque temos a questão da tradução, que é sempre escrita, e a interpretação, que é oral, e a maioria das pessoas, dos brasileiros em geral, eles falam tradução simultânea. E a terminologia correta seria interpretação simultânea, e tem uma série de detalhes que as pessoas precisariam saber. Eu acho importante compartilhar o conhecimento. Liam, o que você abordou? O Liam, gente, eu estava estudando um pouquinho sobre a história dele e eu já vi que ele trabalhou mais de 20 anos no mercado financeiro e de repente você se viu fazendo uma outra coisa que é nessa área de tradução. Na verdade, eu larguei o mercado financeiro em 2002, depois de 22 anos, e voltei para minhas raízes, que é a parte de idiomas. Comecei como dando aula de inglês em empresas, mas eu passei a parte de tradução depois de traduzir o relatório anual de um banco. E o que eu falei ontem foi sobre a importância dos idiomas nos negócios internacionais, mas não só isso, independentemente da combinação de idioma de fonte e de destino, a questão da qualidade que o tradutor tem que buscar, a ênfase em convencer o cliente que o que nós fazemos é agregar valor aos negócios da empresa, do cliente, e tentar mostrar que nós temos um valor, mas que sem nossa ajuda, sem o trabalho do tradutor e nossa experiência e treinamento, muitas empresas dão uns passos falsos lá fora, que os prejudicam. Enfim, para mim, a mensagem foi o quê? Que o tradutor é um aliado do cliente e que o esforço e trabalho profissional dele merecem reconhecimento e valorização. Era esse o recado que eu quis deixar ontem. E o recadinho da Jaque? Bom, a interpretação forense vem ganhando espaço no Brasil. Para quem não sabe, o que seria uma interpretação forense? Na verdade, o nome foi batizado dessa forma, mas ainda nós não batemos o martelo nesse nome, porque algumas pessoas ainda falam interpretação em juízo, interpretação judicial. Sim. E nos Estados Unidos eles ainda não bateram o martelo. Então, como aqui no Brasil é tudo muito novo, não há de ser nós que vamos bater o martelo nesse nome. Sim. Mas esse nome foi dado pelo Dr. Paulo Almeida, que é um juiz federal, que abraçou essa causa junto conosco, a professora Gladys Matthews, que também abraçou a causa conosco, e a intérprete estadual Flávia Lima, que também abraçou essa causa conosco, junto com a Renata agora, que juntou as forças também para poder disseminar a informação.
Então, interpretação forense é você interpretar em audiências internacionais, junto à Justiça Federal ou estadual, porque acontece também na Justiça Estadual. O intérprete trabalhando como ferramenta do juízo para ajudar a nossa justiça a se comunicar com os estrangeiros. Então, pode ser falante da língua inglesa, espanhola, qualquer língua, mas hoje no Brasil o que mais predomina é inglês e espanhol. As línguas de menor difusão também existem, obviamente, mas mais inglês e espanhol. Isso é interpretação forense. Aí eu fico pensando no profissionalismo que vocês precisam ter, né? Porque não é uma interpretação simples. Você está ali numa audiência, então é uma coisa um pouco mais séria, né? Onde exige um profissionalismo, creio eu, muito maior, né, Renata? Eu acredito que, além do profissionalismo, precisa ter um pouquinho de preparação emocional para que você não se envolva com os problemas e as dificuldades desses réus estrangeiros, porque, por exemplo, quando envolvem crianças, o caso de pedofilia, temos diferentes tipos de crimes e, por mais humano que você seja, é importante que o profissional esteja treinado a separar com profissionalismo, claro, a situação daquele réu que ele se encontra, para que você não se envolva emocionalmente com aquele contexto de história de vida ou muitas vezes uma situação miserável que aquela pessoa se encontre, trabalhando sempre com extrema fidelidade à fala, mantendo exatamente todo tipo de expressão que ele tenha corporal, aquela emoção do momento, a dúvida, se ele não gostaria de falar que já esteve no Brasil antes ou não, que ele acaba se atrapalhando durante as perguntas. Então a importância de manter essa fidelidade na fala do réu, não lapidando a maneira que ele se comunica, aumentando o discurso dele ou diminuindo palavras, como acontece já na cabine. Então, numa simultânea de cabine, por exemplo, se tem um falso início de frase, eu normalmente filtraria aquilo para o discurso. Quando tem 200, 300 pessoas ouvindo, não necessariamente os participantes precisariam ouvir uma repetição de palavras desnecessário, não, 3 vezes, poderia ser filtrado. Algumas vezes são colocadas algumas frases de ligação para que aquela ideia seja mais lógica, que tenha uma conexão melhor. Então o intérprete na simultânea pode inserir frases para fazer uma ligação de ideias no discurso, como ele pode filtrar algumas informações, assim a repetição de palavras, etc. Não informação do contexto em si, logicamente, mas o trabalho é bem diferenciado nos ambientes, principalmente porque no ambiente forense, se a pessoa está repetindo palavras, ele está confuso, ele está inventando alguma coisa naquele momento, então a apresentação do discurso dele precisa ser seguida à risca, sem filtros, sem lapidar. Mesmo no caso, por exemplo, de um palavrão, ele precisa ser falado. Então, se ele fala um palavrão, na tradução, por exemplo, na legendagem, você não vai assistir um filme com palavrão, vai sair porcaria. Então, tem uma série de manuais que você precisa seguir, seja na legendagem, dublagem, a tradução escrita em si. O trabalho é bem diferente, precisa ter profissionalismo, sim. Eu acho que tanto na profissão tradutor, que é escrito, é um momento que você tem tempo de fazer pesquisa em dicionários, você consegue buscar glossários, consegue mandar um WhatsApp para o colega, consegue ligar para poder pedir uma informação para um colega, etc. Tem um momento de comunicação para que você consiga produzir um documento de pesquisa na internet, etc. Que aquele documento seja feito com fidelidade, claro, mas é um documento que é válido e vai ser para o resto da vida. É diferente o trabalho do intérprete, que ele tem um tempo de preparação, sim, mas aquelas palavras são, entre aspas, perdidas no ar, porque a comunicação foi realizada, a mensagem foi transmitida e você não tem o mesmo tempo de preparação que teria como o tradutor tem.
Então tem a questão da preparação anterior, tem a questão da vestimenta. Eu como tradutora, eu fico até 2 horas da manhã, às vezes de pijama, trabalhando, fazendo um documento, que não necessariamente na cabine, e principalmente na interpretação forense, tem que estar de terno, bem apresentável, etc. Porque é aquele contexto profissional que você está exposta. Então tem uma série de diferenças e eu acredito que o profissionalismo precisa estar presente em todos os segmentos. E a minha mensagem que eu queria deixar registrada é a questão daquela filosofia do camaleão. Você precisa estar preparado ou preparada para o mercado, seja um tradutor, que ele consiga estudar e se preparar para que se torne um intérprete, e os intérpretes que trabalham com mais a comunicação oral, que também estejam preparados para fazer um documento escrito e registrado. Então, assim, que seja um tradutor, intérprete, ou intérprete, tradutor. As duas modalidades juntas, mas que tenham segurança de saber atuar em diferentes áreas. Uau, quanta informação, hein, gente? Agora, Jaqueline, você vê a carência de profissionais nesse ramo? Você falou que o espanhol é muito comum, o inglês, mas nós temos muitos outros idiomas. Sim. Qual a carência desse mercado brasileiro? Então, no mercado brasileiro não existia, aliás, absolutamente nada a respeito sobre interpretação forense. Uau! O primeiro livro lançado no Brasil foi o meu. Nossa, que legal! O ano passado. E é a única literatura em língua portuguesa. Qual o título do livro? A Introdução à Interpretação Forense no Brasil. Esse livro é fruto de vários anos de estudo. Vários. Eu comecei em 2005 e ele só foi lançado no ano passado. Para você ter ideia do tanto de coisa que eu precisei estudar, filtrar, adaptar para o nosso sistema jurídico. Eu não sou advogada, mas você precisa entender sobre direito. Então eu tive que estudar por conta própria, estudar livros de fora, porque no Brasil não tinha livros. Embora eu tivesse feito uma pós-graduação em tradução e interpretação, mas eu achava ainda que faltava, porque nessa pós eu não aprendi absolutamente nada a respeito de interpretação forense. O que me deixou de verdade nervosa, porque, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. E lendo os livros ao longo dos anos, não batia com o que acontecia no Brasil. Os livros dos Estados Unidos, os manuais da Inglaterra. Mas quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e assistir, eu fiz um estágio em observação de audiências nos Estados Unidos, Legal. Lá a minha ficha caiu. Mas, nossa, é isso que eles estão falando. E aí me deu um semi-pânico, porque eu falei, meu Deus, o Brasil faz tudo diferente. E como que a gente pode mudar isso? Então, eu fui plantando as sementinhas devagarinho, falando com um, falando com outro, até que eu consegui gente muito boa. Hoje você já sente que teve essa mudança? Sim, com certeza, com certeza. Muitos tubarões da justiça abraçaram a causa. Eu seria injusta de falar um nome aqui, porque são vários. Vários colegas excepcionais, como a Renata, como o Liam, que foi lá na Anhanguera fazer palestra também, quando a gente organizou um evento. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu um tanto de informação a respeito de interpretação forense, e essa informação está sendo de forma, eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha. Aos pouquinhos as pessoas estão tomando conhecimento sobre o que é e da importância do profissionalismo, porque hoje, infelizmente, nós não temos faculdade, nós não temos curso, tem um curso da I2B, onde eu mesma ministro, que ensina a interpretação forense, mas é muito pouco, Então esse engajamento das universidades, ele é necessário e urgente, porque a nossa justiça, ela hoje, infelizmente, ela trabalha com profissionais bilíngues, e isso é um problema, pode causar um problema diplomático gigantesco, dependendo, né, de quem comete o crime, de quem nós estamos falando ali na justiça,
Então, incidentes diplomáticos a gente pega ao longo da história, eles acontecem, são causadores de guerras, às vezes. Um incidente diplomático causa guerra. A gente viu recentemente que o intérprete da Coreia está exilado porque ele fez uma interpretação errada, o que causou a prisão dele, né? Então, você vê que é um negócio sério. E a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, porque um intérprete bem treinado, ele é a ferramenta do juízo. E não é só o intérprete, eu gostaria também de dizer que o intérprete tem feito a parte dele. Os intérpretes têm se interessado, os colegas vão atrás, estão estudando, mas também a justiça precisa fazer a parte dela, que é treinar também os juízes. Já teve um treinamento, ministrado também pelo Dr. Paulo, treinar os juízes, treinar os procuradores, treinar os defensores, os promotores, treinar todo um sistema para poder saber trabalhar com o intérprete. Então, esse treinamento ele tem que ser de ambos os lados. E isso é primordial. E outro ponto bem sensível disso tudo é que enquanto a gente não se profissionalizar, a gente não vai ser enxergado como um profissional que merece um pagamento adequado à sua profissionalização. Então vai ser sempre tratado como bilíngue. E isso tem que mudar. A justiça precisa nos enxergar como ferramenta de trabalho, uma ferramenta extremamente necessária. Exatamente. Os pagamentos daí serem ajustados de acordo com a nossa profissionalização. Então essa mudança ela tem que vir de cima. A gente não consegue fazer daqui para cima, ela tem que vir de cima para baixo.